Sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, o canal que discute filosofia, ciência, política e muito mais. E no vídeo de hoje é uma continuação da discussão que a gente teve sobre a diferença entre pensamento libertário de esquerda e libertário de direita. E na verdade esse vídeo eu vou explorar um pouco, ainda que brevemente, a origem do pensamento libertário de esquerda e como ele foi apropriado pelo pensamento libertário de direita, né? Como a palavra libertário foi apropriada, né? Porque não fazia parte como as pessoas de direita se autodenominavam. E nessas buscas na internet, nessas leituras, eu acabei encontrando uma citação do Murray Rothbard, que é um cara de direita, e que ela é útil para nós em vários sentidos, né? Então eu vou dar uma lida aqui, vocês vão me perdoar que eu vou ter que olhar para baixo para ler, mas ela é muito interessante. Vamos lá. É do livro A Traição da Direita Americana, né? The Betrayal of the American Right, na página 83. Eu vou colocar o link aqui embaixo. E ele diz o seguinte, vou traduzir. Um aspecto gratificante de nossa ascensão a alguma proeminência é que, pela primeira vez na minha memória, nós, nosso lado, capturamos uma palavra crucial do inimigo, libertários. Há muito tempo era simplesmente uma palavra educada para os anarquistas de esquerda, isto é, anarquistas antipropriedade privada. Seja da variante comunista ou sindicalista, anarcocomunistas, anarcossindicalistas. Mas agora nós a tomamos. Bem, percebam que o Murray Rothbard, primeiro que ele indica algo que eu já sabia, que eu acho que a maioria das pessoas que estuda política já sabia, que o termo libertário de esquerda ele surge como uma das denominações de um guarda-chuva um pouco maior para falar das diferentes variantes entre anarcocomunistas, anarcossindicalistas e outras pessoas do campo da esquerda que rejeitam hierarquias e tudo mais, que tem uma rejeição tanto à hierarquia existente na instituição Estado, né, essa instituição que tem um monopólio legítimo da violência física, como diria Weber, ou da violência física e simbólica, como diria Bourdieu, mas também os libertários de esquerda eles rejeitam a hierarquia no espaço do trabalho. Um dos elementos centrais dos libertários de esquerda e dos diferentes anarquistas foi a defesa das cooperativas de trabalhadores e da democratização do espaço de trabalho. Isso lá desde o início, anarquistas na Itália e em outros países. O anarquismo ele teve sempre essa perspectiva e suas variantes libertárias também tinham essa perspectiva. E na verdade chamar alguém de libertário de esquerda era uma forma mais geral que incluía os Murray Rothbard está correto, incluía os anarquistas comunistas, anarquistas sindicalistas e incluía até outros que não se encaixavam exatamente nessas duas definições. Bem, e a dissertação ela é útil para nós por outro motivo, porque ele sinaliza que o grupo que ele fazia parte, que ele ajudou inclusive a constituir, roubou esse termo, passou a usar esse termo com seus próprios significados para significar algo muito semelhante a anarcocapitalismo, né, utilizar libertário nesse sentido. E a peculiaridade dessa utilização é que enquanto os libertários de esquerda e os diferentes anarquistas de esquerda rejeitavam e eram críticos a toda e qualquer hierarquia, os libertários de direita claramente eram críticos apenas à hierarquia no Estado e eram extremamente capazes de aceitar hierarquias dentro do espaço de trabalho. Ou seja, no espaço de trabalho, o dono mandar é algo... Aí vem os argumentos dos libertários de direita, natural, ou é uma troca voluntária, é um contrato que estabelece uma troca voluntária, entre outros argumentos, que, na opinião dos anarquistas de esquerda, não são persuasivos, não são convincentes, ou alguns argumentariam não são convincentes o suficiente para defender que essa é a melhor forma de organização. Que seria melhor, dentro da perspectiva desses libertários de esquerda, uma organização do espaço de trabalho democrática, onde os trabalhadores seriam aqueles que definiriam os rumos da empresa e tal. Na mente de algumas pessoas isso pode parecer muito estranho, mas basta você pensar que existem cooperativas
funcionando em vários países, inclusive no Brasil, muitas delas de sucesso, e que funcionam exatamente assim. Então, se você pensa assim, é impossível, tem muitos exemplos que mostram que é absolutamente possível e, enfim, existem algumas de bastante sucesso. Nos Estados Unidos, a Stimulus Engineering, enfim, na Espanha tem algumas muito grandes, e eu vou fazer um outro vídeo sobre cooperativas para discutir isso em maior profundidade. Mas aqui no vídeo da gente, por que isso é importante? Bem, existe uma coisa acontecendo no mundo hoje, não apenas das origens do pensamento libertário de esquerda e de direita, que é muito interessante. Vozes que são críticas ao capitalismo estão recebendo muito mais espaço, talvez decorrente da própria crise recente do capitalismo, mas essas vozes têm algumas coisas em comum. E vou citar alguns autores e movimentos políticos. Vamos começar nos Estados Unidos. Noam Chomsky vem dizendo isso há muito tempo. Mas mais recentemente um economista americano chamado Richard Wolff vem recebendo muito espaço e ele defende cooperativas. Ele tem inclusive um livro que diz Democracia, a cura para o capitalismo. Mas ele não está falando da nossa democracia representativa, ele está falando da democratização do espaço de trabalho, onde os bens e os produtos são produzidos, onde a sobrevivência da espécie humana é produzida e reproduzida. E ele defende que a expansão do cooperativismo e da alternativa cooperativa não só dá mais liberdade, porque oferece às pessoas a possibilidade de escolher, eu quero trabalhar numa estrutura hierarquizada tradicional capitalista, ou eu quero trabalhar numa empresa democrática, onde eu faço parte do processo decisório e tal. Quer dizer, a expansão teria esse lado de oferecer opções, mas também oferece uma coisa que os trabalhadores normalmente têm muito pouco, que é poder real, e não apenas o poder de barganha, que é feito normalmente através de negociações via sindicatos e greves e tudo mais. Que é os poderes que os trabalhadores têm, é dizer, não vou trabalhar, e aí pressionar por melhores condições de trabalho, por melhores salários e tal. Então, nos Estados Unidos há um fortalecimento desse movimento, e é interessante que Bernie Sanders hoje seja o político mais popular dos Estados Unidos, com mais de 60% de aprovação, de longe o político mais popular, e ele se define como um socialista democrático, e ele é extremamente simpático à ideia de cooperativas, e ele, ao longo da trajetória dele, demonstra muita identidade com esses ideais. Embora, é claro, ele esteja mais próximo, talvez, do que Noam Chomsky chama de New Dealer, do que um libertário de esquerda. O que é New Dealer? Bem, você lembra do New Deal, né? Do Franklin Delano Roosevelt. Um novo New Deal, que seria o que o Bernie Sanders está oferecendo à população americana, é justamente um novo contrato social com expansão de direitos sociais, coisa que, aliás, o próprio Franklin Delano Roosevelt, antes de morrer, queria fazer, mas ele acabou morrendo e, enfim, isso não vingou. Então, o Bernie Sanders é um exemplo de uma liderança política que está se colocando até com chances razoáveis nas eleições de 2020 para ser o presidente da maior potência do mundo, e tem ideias muito próximas dessas que nós estamos falando. Mais próximas ainda, temos o líder do Partido Trabalhista Britânico, o Jeremy Corbyn. O John McDougall, que é o segundo no comando do Jeremy Corbyn, passou um bom tempo defendendo exatamente a expansão do setor cooperativo dentro da Inglaterra, democratização do espaço de trabalho, enfim, uma série de outras medidas desse tipo. E o próprio Jeremy Corbyn, ao longo da trajetória dele, está à esquerda de Bernie Sanders, bem à esquerda de Bernie Sanders, e defende firmemente essas ideias no parlamento inglês, né? Então, nós vemos aí a principal liderança política hoje em termos de popularidade nos Estados Unidos, e o líder do Partido Trabalhista Britânico, que nas últimas eleições cresceu bastante,
ambos compartilhando desse ideal, um mais, outro menos, mas ambos têm essa coisa. Em relação a outras lideranças ou intelectuais, eu já citei o Richard Wolff, né? Mas eu poderia citar na Syriza o Yanis Varoufakis, que é o grego, que também tem muita identidade com esse ideário, é uma liderança importante lá do partido de esquerda da Grécia. Né? Existem facções dentro do Podemos na Espanha também identificadas com esse ideário. A França é um caso um pouco mais complicado de analisar. Mas, enfim, nós temos, então, hoje no mundo, um fortalecimento desse ideário, especialmente em algumas figuras públicas defendendo ele, e, simultaneamente, o que está em decadência ou se enfraquecendo são duas coisas. A perspectiva autoritária stalinista. Isso, desde o relatório secreto, posteriormente a queda do Muro de Berlim, quer dizer, é um processo de enfraquecimento longo. Já vem desde o século XX, desde meados do século XX, esse processo de enfraquecimento. E também há um enfraquecimento do que eu chamaria de esquerda corporativa, segmentos da esquerda social-democrata que flexibilizaram muitas das suas defesas históricas, também estão se enfraquecendo em vários países. O Brasil, nós ainda estamos meio atrasados em relação a isso, a não ser que alguém me aponte aqui no Brasil defesas mais claras desse aspecto. Existe um partido que surgiu no Brasil, em parte, para defender isso, que foi o PSOL, né? Socialismo e Liberdade, tentando unificar um partido teoricamente simpático a ideias libertárias de esquerda. Mas eu li os documentos do PSOL, eu acompanhei o PSOL, e o PSOL, embora tenha ideias simpáticas ao que poderia ser chamado o pensamento libertário de esquerda, ele não é bem só isso, ou talvez ele ainda está em processo de amadurecimento, gestação, e talvez ele vai adquirir mais características disso no futuro, não sei. Entre os partidos pequenos existem alguns que têm essa perspectiva, mas no Brasil eu não vejo assim um movimento progressista defendendo isso com bastante força. Né? Um movimento que tinha defesa, e que ainda existe, mas hoje está muito enfraquecido, que é o movimento da reforma sanitária brasileira, um movimento que eu estudei na minha tese de doutorado. Ele defendia democratizar o Estado, democratizar a sociedade, e eu vejo no movimento da reforma sanitária brasileira muitas das ideias do eurocomunismo e de diferentes tendências de esquerda que são, em essência, libertárias, e que defendem a democracia como meio, como fim, enfim, algo não só restrito à estrutura do Estado, mas também importante para estruturar o espaço de trabalho. Mas é um movimento hoje que, embora ainda exista, é inegável que ele está muito enfraquecido. Então, isso nos leva a uma situação que no mundo há um fortalecimento dessas ideias, mas no Brasil ainda não. E talvez esse momento atual de ebulição política possa permitir até que nós entremos em contato com essas ideias e comecemos um confronto diferente com o pensamento liberal de direita e o pensamento conservador e tal. Bem, esse foi um vídeo continuando um debate e uma conversa que nós vamos ter ainda em vários outros vídeos. Eu vou explorar esse assunto também nas entrevistas, inclusive porque alguns dos meus entrevistados têm um elemento de identidade com essa discussão, então é um momento adequado para explorar. E se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, você dê um like e você também dê uma olhadinha nos links que eu coloco na descrição para fornecer mais elementos. Uma das coisas que eu não faço nos meus vídeos, hoje eu até citei, mas eu tendo a fazer uma exposição mais livre, discutindo, conversando com vocês. E eu tenho o hábito, vocês vão perceber, de colocar o que me dá subsídios, o que me dá elementos na descrição.
é uma espécie de técnica, né? Não gosto de ficar o tempo todo citando ou o tempo todo dizendo de onde é que eu tirei certas informações durante o vídeo, mas eu faço isso na descrição do vídeo, tá certo? Então quem tiver curiosidade sempre dá uma olhadinha ali ou pode entrar em contato comigo, a gente conversar sobre isso, de onde são algumas dessas minhas fontes e tal, e quais artigos ou trabalhos eu estou utilizando para fazer minhas reflexões, tá certo? Nós vamos continuar essa discussão e agradeço vocês por terem assistido. Até a próxima.